Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para refletir sobre uma mensagem de Emmanuel, pelo Francisco Cândido Xavier. Tiramos desse livro Bênçãos de Paz, de Emmanuel pelo Chico, sempre com lindas mensagens. E nesse livro nós pegamos o capítulo 17. Na luta educativa é o título da mensagem. Mas tem um versículo de Paulo aqui. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo. Esse versículo está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que era a forma que eles tinham de se comunicar na época do cristianismo nascente, na época de Jesus, quando ele viajava para pregar a Boa Nova, que eram as lições do Evangelho. Ele viajava para pregar nos lugares que ele ia, e ele mandava cartas que demoravam para chegar, né? Ele mandava carta para as igrejas das comunidades, e era assim que as comunidades ficavam sabendo das notícias das igrejas criadas, né, por eles. Então ele diz aqui: na luta educativa. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra. Sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. Olha aqui, que parágrafo mais importante, né? Ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos na Terra. Quer dizer, ele, Paulo, falando que ele era um espírito ainda inferior em processo evolutivo na Terra. Sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. Então, sempre que a gente se compara, sempre que a gente tem uma conduta que nos leva a refletir, é muito comum a gente falar assim: poxa vida, como eu sou inferior! Imagine como agiria Jesus se estivesse no meu lugar. Ou então, como estaria, como agiria? Vamos nivelar aqui no nosso mundo de convivência. Como agiria o Chico, que sempre foi um exemplo de conduta? Como agiria Francisco de Assis? Então, sempre que a gente se confronta, a nossa conduta se confronta com espíritos de alta envergadura moral, já muito evoluídos, nós ficamos nos sentindo piores, né? Não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam. Quer dizer, somos inferiores, sim, mas já aprendemos bastante. Essa é a nossa melhor existência. Nós já fomos muito piores. Somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. Temos dificuldade sim, de adquirir todo o conhecimento, toda a evolução que buscamos, mas
temos consciência da necessidade de adquirir esse conhecimento. Achamo-nos empenhados a débitos enormes diante de muitas existências transcorridas no erro. No entanto, já sabemos que se formos leais ao cumprimento dos deveres que o resgate nos impõe, é possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos. Experimentamos tentações escabrosas segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. Somos tentados, temos muitas tentações por causa das nossas fraquezas, mas o importante é resistir. Todavia, não ignoramos que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra, desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço e da vigilância. Vigiai e orai, orientação de Jesus. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Não foi isso que ele disse? Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais nos domínios da virtude. Entretanto, dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da evolução. Melhoremo-nos, melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Impossível ocultar as deficiências de que somos ainda portadores. Conquanto isso, podemos parafrasear Paulo de Tarso, asseverando: dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento, mas pela graça de Deus já somos o que somos. Essa mensagem de Emmanuel, nos trazendo o versículo de Paulo, nos faz refletir sobre como os ensinamentos de Jesus são atuais ainda hoje e serão sempre atuais, porque de tudo que nós já erramos na caminhada evolutiva, porque somos espíritos em caminhada evolutiva, de tudo que nós já erramos, hoje nós somos a nossa melhor versão. Nossa, mas eu sou muito inferior ainda. Eu sou muito cheia de débitos ainda. Mas ainda assim, eu sou a melhor versão de mim. Porque eu já fui muito pior. Então, essa mensagem de Paulo nos conscientiza de que temos muito a fazer, muito a estudar, a aprender, a realizar. Temos muito a buscar, temos muito a evoluir, temos sim, mas nós já somos o que somos. Olha quanta caminhada nós já prosseguimos. Nós viemos caminhando lentamente na caminhada evolutiva e errando e acertando e errando e tentando acertar e não desistindo e chegamos aqui. E hoje, se nós refletirmos um pouco melhor, nós vamos ver que nós temos mais tendências ao bem do que tínhamos. Nós não queremos o mal de ninguém,
Nós gostaríamos mesmo que toda a humanidade estivesse bem. Nós gostaríamos de ver todos felizes. Então hoje nós já estamos num processo de caminhada satisfatório? Não, satisfatório não. Mas já somos o que somos, como disse Paulo. E nós seremos melhores. Hoje nós somos a nossa melhor versão, mas nós seremos a nossa versão perfeita um dia. Não somos ainda, mas seremos um dia. Fiquem com o meu beijo, com o meu abraço mais apertado e com o meu desejo sincero de muita paz.